do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Tenha a bondade de sentar, por gentileza. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Nesta quinta-feira que é o costume de vamos à Bíblia, quinta-feira, estudo bíblico, e dia de hoje é um dia um pouco diferente porque não teremos estudo bíblico, mas sim nós teremos a palestra. Amém? Ok, antes quero identificar quem está entre nós, veio pela primeira vez, você foi convidado no teu lugar habitual do culto, temos uma mãe. Vamos colocar em pé, querida irmã, nossa irmã. Nos restantes nós vamos fazer a apresentação. Seja bem-vinda, minha irmã. Nós somos, outra irmã está aqui, seja bem-vinda também. Amém? Nós somos a Adonai, Igreja Evangélica Pentecostal Internacional, e aqui é o cenáculo da salvação, a olaria de Deus, o lugar onde a mão de Deus se move. Dia como este, dia de estudo bíblico, mas hoje nós vamos ter uma palestra e vocês são bem-vindas à casa de Deus, são bem-vindas a este lugar e sintam-se mesmo bem-vinda e à vontade de estar conosco. Amém? Quero, por gentileza, tomar vossos assentos e também vou aproveitar a apresentar o preletor desta noite. Amém? O preletor desta noite, Dr. Micael. Eu ouvi sobre si ontem e hoje. Duas pessoas falaram muito a respeito de si. Disseram, uau, uma excelente pessoa. Uma pessoa de verdade. Eu disse, que testemunho. Tivemos ontem uma palestra aqui, o palestrante, quando tomou conhecimento, disse, pastor, uau, uma excelente pessoa. O outro é um pastor que hoje, quando eu publiquei na minha página, ele disse, uau, pastor, uma excelente pessoa. Quando duas pessoas dizem uma excelente pessoa, você já consegue imaginar, amém? Então está dentro de nós o doutor Micael Daniel. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. O doutor não está sozinho, eu fui acompanhado. Mas eu vou deixar, quando eu lhe der a palavra, ele vai fazer a apresentação dos irmãos que estão acompanhando. Mas, de qualquer forma, vamos aplaudir e dizer a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você trouxe lapiseira? Você trouxe caderno? Nós, Adonai é escola, vocês sabem disso, né? Adonai é escola. Tudo que nós aprendemos temos que anotar. Amém? Amém? As palavras voam, mas as escritas ficam, permanecem, não é verdade? Ok, antes de darmos a palavra, deixa ler um pouco o perfil do palestrante desta noite. O nome é Micael Daniel, é profissional coach e analista do perfil comportamental. É formado pela International Business Coaching Institute, incluindo a especialização em Leader Training e formado em Performance e Comportamento Humano pela Fabrices. Tem como missão de vida ajudar as pessoas a saírem do invisível para o visível. Uau! Sai do invisível. Então, creio que nessa noite alguém vai sair do invisível para vir para o visível. É tirar a baúca para parecer bem. Amém? Tirar das trevas para trazer a luz. Ou seja, ajudando as pessoas a maximizarem as suas habilidades. Muitos de nós somos gigantes adormecidos. Precisa alguém dizer, você é um gigante. Tem que mostrar o caminho, amém? É formador de 2A, que é Atitude e Altitude, Leadership Academy, vocacionada em treinamento de liderança pessoal e corporativa, mas sem se limitar a perfis comportamentais das pessoas e perfis gerenciais das organizações ou empresas. É advogado com especialidade em ciências jurídicas e econômicas, formado pela Universidade de Direito
pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, não é? Sendo que exerce a advocacia há mais de 8 anos, prestando consultoria e assessoria jurídica a pessoas singulares, essencialmente as empresas, através da MD Sociedade de Advogados RL, da qual é sócio fundador e patrono. Atualmente exerce a função de diretor nacional de inclusão da pessoa com deficiência. Eu sou agraciado e você é agraciado de tê-lo no nosso meio. Estamos a perceber? É uma graça. Como Ed Leader Trainer, ajuda as pessoas a alcançarem suas metas pessoais e profissionais. No âmbito profissional, atua nas áreas de liderança pessoal e corporativa. Trabalha também em produtividade, propósito, estratégia e posicionamento no mercado. Estudioso de desenvolvimento pessoal, estudo sobre missão da vida ou propósito. Concentra todos os seus estudos em ferramentas, técnicas, estratégias para desenvolvimento do ser humano em sua vida pessoal e profissional, através de uma mudança de mindset, mantendo uma atitude mais positiva e, consequentemente, uma vida mais satisfatória. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus? Quer dizer que quem nessa noite nos vai falar é alguém com bagagem, é alguém com conhecimento. Amém? E conhecimento é dinheiro. Até biblicamente, assim como a irmã Elizabeth dirigiu, a Bíblia está dizendo: meu povo é destruído por causa do demônio, por causa do diabo, por causa da bruxaria. Meu povo é destruído por causa de quê? Falta de conhecimento. E a palestra dessa noite tem como tema: seja você mesmo. Tem pessoa que gosta de copiar os outros, quer ser os outros. E hoje nós queremos aprender a sermos nós mesmos. Eu não quero ser você. Eu não quero ser. Eu quero ser eu mesmo. Também não quero copiar ninguém. Então, mais do que isso, vamos ouvir o doutor Micael Daniel. Vamos aplaudir ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos. É para nós uma honra, na verdade, estar aqui nesse momento e poder compartilhar com vocês uma temática que vem se discutindo, vem se falando muito a nível da sociedade, mas que efetivamente não diria que é de difícil compreensão, mas algumas pessoas têm algumas dificuldades em perceber, não é? E quando efetivamente eles consigam ser eles mesmos. Então hoje nós estamos aqui para trazer algumas ferramentas, algumas ideias e compartilhar com os irmãos. E temos a certeza que do pouco que nós vamos compartilhar aqui com os irmãos, efetivamente algumas pessoas vão conseguir perceber que ainda não estavam a ser eles mesmos. Então esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas a sair do invisível para o visível, olhando dentro de si. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Nós começamos aqui com essa frase de reflexão: a pessoa mais importante que você pode ser é você mesmo. Ou seja, essa é uma frase que nos leva a refletir, porque nós gostamos de viver a nossa vida em função daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós observamos. Dificilmente queremos fazer uma introspecção e fazermos uma conexão conosco mesmo. Então, essa frase leva-nos a refletir e leva-nos a fazer uma análise e olhar para dentro de nós. Ou seja, a pessoa mais importante que você pode ser é você mesmo. Por favor.
Falando da temática que temos aqui hoje para abordar, seja você mesmo, é uma temática que nos leva, conforme disse inicialmente, a refletirmos aquilo que nós somos, não é? Ou seja, nos leva a sermos autênticos em função daquilo que são o gerenciamento dos nossos pensamentos, as nossas atividades e as nossas emoções. E nós, lá mais para frente, vamos conseguir explicar isso e esmiuçar muito bem como é que efetivamente cada um de nós aqui vai conseguir ser ele mesmo através daquilo que são algumas técnicas que nós aqui vamos poder então direcionar. Ok, também pode esse ponto diz-nos: conheça-se a si mesmo. Para conhecer a si mesmo é fundamental que você clarifique e sincronize os seguintes elementos fundamentais. Nós temos aqui esses elementos, na verdade eles são 6 elementos. E o primeiro grupo, nós temos aqui visão, o que você quer se tornar a curto, médio e longo prazo. Temos aqui a missão de vida, a razão da sua existência. Depois temos os valores pessoais e globais. São esses 3 elementos iniciais dão-nos uma visão daquilo que nós somos do ponto de vista interno. Nós vamos aqui, começando pela a visão. Quando efetivamente qualquer um de nós tem um objetivo principal, tem um propósito, quer realizar algo, essa visão vai se limitar a curto, médio e longo prazo. Ou seja, ao projetar, vamos dar aqui um exemplo, ao projetar, por exemplo, esse templo Adonai, né? O pastor pensou em projetar o Adonai aquele nível da samba. Qual é a visão efetivamente que o pastor teve inicialmente quando projetou Adonai? Pensou que estamos a projetar o Adonai aqui agora, dentro, por exemplo, de 2, 3, 4, 5, 6 meses, nós queremos atingir essa meta em termos, por exemplo, de fiéis, não é? Ou seja, é um horizonte temporal que, no caso, o líder, o idealizador, estabelece para que efetivamente o objetivo seja alcançado. E do ponto de vista pessoal, nós estamos a dar aqui um exemplo corporativo, e do ponto de vista pessoal, ele funciona da mesma forma. Qualquer um de nós aqui tem objetivos pessoais de vida. Estabelecer uma meta, um objetivo pessoal de vida, não vai só estabelecer porque não, eu quero, por exemplo, eu quero ser rico, um exemplo concreto que eu tenho que dar. Quero ser rico, mas quer ser rico daqui a quanto tempo? Quando é que você quer ser rico? Tem que ser preciso, ou seja, a visão tem que ser precisa, porque se ela não for precisa, isso não é uma visão. Então, temos que estabelecer curto, médio e longo prazo. Curto prazo nós estamos a falar 5 anos. Médio prazo nós estamos a falar de 10 e longo prazo estamos a falar de 20 anos. Normalmente os líderes visionários costumam trabalhar de 10 a 20 anos, ou seja, não olham numa perspectiva muito curta. Eu sei que na realidade angolana, isso também tem a ver com o passado histórico que nós vivenciamos. O povo angolano é muito expectante, vive muito sob expectativa, ou seja, está começando um projeto, quero que amanhã, depois da manhã tenha resultado, mas isso vai ser, os líderes visionários trabalham de médio a longo prazo. Por isso é que nós conseguimos ver outras latitudes e olhamos, mas como é que eles foram capazes de pensar até não, foi um projeto projetado a longo prazo. E quem quer ter resultado pessoal tem que começar a se acostumar a pensar a médio e longo prazo. Curto prazo é uma visão muito efêmera que depois não vai conseguir ter os resultados que se pretende. Passando pela visão, a missão de vida, nós estamos aqui a falar da razão da nossa existência. Ou seja, Deus, ao criar o homem, criou como um propósito. E isso está provado até biblicamente, e a medicina também prova isso. Como eu costumo dizer, como é que é possível 3 irmãos da barriga da mesma mãe e do mesmo pai
terem grupos sanguíneos diferentes. Como é que isso é possível? Isso aqui demonstra que efetivamente cada um de nós é extremamente diferente, cada um de nós é autêntico. Então, a missão ou propósito de vida é a razão pela qual você existe. Mas aqui é um trabalho que efetivamente quem vai fazer esse trabalho, felizmente algumas pessoas conseguem descobrir a sua missão de vida, outras não, mas por um trabalho de mentoria, um trabalho de acompanhamento, consigam descobrir efetivamente onde é que está a sua vocação. Podemos dar aqui um exemplo ao pastor Panzi, né? Ao pastor Panzi. Se nós perguntássemos se o pastorado é ou não o seu propósito, né? Eu nunca acompanhei o pastor Panzi a dirigir uma pregação, mas do pouco que eu percebi, eu vi de algumas pessoas, né? Pronto, foram boas referências. Então, quando nós encontramos a nossa missão de vida, normalmente fazemos isso com muita paixão e muita naturalidade. Agora, há mecanismos e há técnicas que efetivamente usam-se para que nós consigamos perceber qual é o nosso chamado, qual é a nossa visão. Uma das vezes eu estava a conversar com a minha esposa, eu perguntei, fiz uma pergunta de oportunidade: o que é que te dá maior satisfação? É que você faz a sua pergunta? Eu disse, não, por acaso eu gosto de vendas. Então, está aí a tua inclinação. Se você gosta de venda, desenvolve as habilidades que tem na venda. Então, através daquilo que nós vamos fazer, conseguimos desenvolver ou encontrar a nossa missão de vida. No fundo, ou seja, é o maximizar das atividades que nós fizemos, que vai se consubstanciar na missão de vida. As pessoas às vezes têm uma ideia muito imaginária, muito contrária dessa palavra missão de vida. Isso tem a ver com aquilo que você faz e faz de uma forma diferente e de uma forma exponencial. Ou seja, temos aqui 10 advogados, mas quando chegar o Banguila também é advogado, mas como é que o Banguila fez essa abordagem e todos os outros advogados fizeram a abordagem da mesma forma? Mas os 10 são advogados, e a forma como você faz e maximiza as atividades que você vai desenvolver. Aí você encontra a sua missão, o seu propósito de vida, porque Deus, ao fazer o homem, fez sempre com um propósito. E agora, esse objetivo, essa missão é nossa, de descobrir o porquê que nós existimos e o porquê que nós estamos aqui na Terra. Valores, nós estamos aqui a falar de princípios que vão nortear a nossa ação. E aqui, gostava que os irmãos tivessem atenção, mas muita atenção, porque essa questão é de extrema importância, porque se não se clarifica essa questão, o que são os valores pessoais e globais, né, que são os princípios que norteiam a nossa ação, vais ter uma visão fusca, perturbada, e depois dificilmente vais encontrar a sua missão de vida. O que é que acontece? Os valores pessoais são aqueles inerentes a nós e que nós achamos que com esses valores eu vou desenvolver a minha vida. Por exemplo, há quem aqui presente na sala dá muita importância no valor família. Ele não abdica para nada. Independentemente da circunstância que surgir, ele não abdica. E tem como a família o pilar que garante a sustentabilidade de tudo que faz. Isso é um valor pessoal. Nós, olhando para o valor globais, são aqueles valores que de uma forma genérica, generalizada, abrange todo o universo. Por exemplo, nós podemos dizer aqui a questão da honestidade. Isso é um valor global. A questão do amor são valores globais. Então, esses valores globais abrangem todo o universo, mas os valores pessoais são extremamente determinantes para aquilo que efetivamente nós queremos. Quem quer fazer carreira a nível do pastorado, por exemplo, vai ter que estabelecer alguns princípios, no caso são valores. E vou dar aqui exemplos muito concretos. Imagina quem quer fazer carreira a nível do pastorado.
há determinadas práticas, vai ter que se abster. Não é? Não é isso? Determinadas práticas tem que se abster. Como é que você quer fazer carreira no pastorado, mas todas as sextas-feiras, você está em todas as festas que está tocando no bairro? Há aqui um antagonismo, ou seja, aquilo que você quer é contrário com a ação que você está desenvolvendo. Logo, a tua visão fica fusca. Porque se os valores vão em contramão à visão, logo os objetivos que você traçou será alcançar. Quer fazer carreira no pastorado, né? Mas dedica-se mais tempo, né? A jogar futebol e a fazer carreira, por exemplo, no Pedro de Manga. Está a ver o antagonismo que está aqui. Ou seja, há determinados princípios que você estabeleceu como orientador para aquele objetivo concreto. Está em desarmonia com aquilo que você pensa. Logo, dificilmente vai encontrar a missão e a visão. Por quê? Porque os valores são os princípios que vão nortear a nossa ação, ou seja, são os guias. Se aqui os irmãos abrirem, por exemplo, a Constituição da República de Angola, nos primeiros artigos, em qualquer Constituição a nível do mundo, vai ver, Angola é um Estado soberano, que prima pelo valor X, ou seja, até as nações, até as empresas mais organizadas primam sempre por valores. Então nós, enquanto pessoas, temos que determinar, e esses valores têm que estar devidamente clarificados e temos que estabelecer uma questão de hierarquia. Qual é o valor mais importante que eu defendo? Independentemente de qualquer coisa, eu não abdico desse valor. Por exemplo, aquelas pessoas que são extremamente, não diria extremamente honestas, mas são pessoas honestas, são íntegras. Eu sou íntegro. Eu não admito corrupção, não admito suborno. Ou seja, ele estabeleceu a integridade como um pilar, um valor de vida. Então, em qualquer tentativa, ele está bem. O senhor quer me corromper. Agora só um momento, senta aí na sala de espera. Vai assustar, está a entrar os homens do SIC. Sim, recebemos uma denúncia assim. Aqui o senhor está tentando fazer uma corrupção ativa. Quem é o senhor? Está aqui o senhor, o Gilson Pulica. Porque é um valor que ele defende. Se ele ceder, o que é que vai acontecer? Desvio daquilo que ele defende. Agora, é importante, antes de passarmos por outros 3 pontos, é importante as pessoas perceberem uma coisa. Normalmente propala-se muito a nível de redes sociais e não só. A pessoa nunca tem mais de um propósito. Se alguém ia te dizer que tem 2, 3, 4 propósitos, isso é mentira. Existe apenas um propósito, que desse propósito vão surgir várias visões. Isso é diferente. Quando ele diz, eu fui, o meu propósito é aquilo. Não. E temos exemplos concretos a nível do Leonardo da Vinci, o pintor. Ele foi matemático, ele foi pintor, ele teve mais de 7 profissões, mas a profissão que efetivamente lhe levou ao auge foi a pintura. Ou seja, há sempre uma que se propõe todo o resto. Agora, quando as pessoas dizem que não, eu tenho o propósito X, tem o propósito X, não. Esse indivíduo ou essa pessoa efetivamente ainda está confuso daquilo que efetivamente ele nasceu para ser. O propósito é apenas um. E do desse propósito bem maximizado, bem desenvolvido, vão surgir várias visões. Eu posso aqui dar um exemplo. O pastor Eufânio, se desenvolver essa congregação, quer do ponto de vista de estrutura, quer do ponto de vista do crescimento dos fiéis, em função do desenvolvimento da igreja, o que é que vai surgir? O pastor vai ter outras visões. Uma delas pode ser a igreja crescer, vamos abrir agora um centro de estudo da palavra. Vamos abrir um centro. Vamos criar uma universidade. Talvez através de maximizar o seu propósito, surgem várias visões. Porque no fundo, as visões estamos a falar de que teu objetivo. Você quer alcançar a curto, médio e longo prazo. Mas
através de um propósito definido. Se o teu propósito bem definido, não haver essa sincronização com a tua visão. Por isso é que nós vemos ali, mesmo a nível do nosso percurso acadêmico. Eu estudei com o Miguel Matos, estudei com o engenheiro Panguila, o Gilson Burica, mas foram alunos de honra, estavam no quadro de honra. Mas como é que a vida desses camaradas não há? Eu fui um aluno de 10, mas eu estou aqui e a minha vida vai progredindo. Não, ele adquiriu competências profissionais, sim. Mas e depois teve dificuldade de alinhar isso que nós estamos aqui a falar. Não basta aquelas competências profissionais que ela adquiriu a nível da universidade. Ele é bom, foi bom, estava no quadro de honra. Por que do ponto de vista profissional ele não tem sucesso? Falta de alinhamento desses elementos. Quando esses 3 elementos estiverem alinhados, a equação, o resultado disso é o conhecimento do eu interior. Ou seja, você tem uma noção clara de quem é você do ponto de vista interno. Tem uma noção muito clara. Os 3 elementos que nós vamos agora falar a seguir nos dão uma visão clara daquilo que nós somos do ponto de vista externo. Temos aqui relacionamento, carreira e imagem. Voltando ao exemplo do pastorado. Você quer fazer carreira a nível do pastorado? Com quem se relaciona? Quem são os teus amigos? Não, eu admiro o pastor do Pano. Está bem, você admira o pastor do Pano. Quantas vezes você fala com o pastor do Pano? Está bem? Não, eu admiro o pastor Ismael. Tudo bem, mas alguma vez você falou com o pastor Ismael. Você assiste os vídeos do pastor Ismael? Não. Você fica vendo no que é TikTok. Aquele vídeo das meninas no TikTok. Há aqui uma contrariedade daquilo que você quer, que você faz na vida prática. Por isso é que nós estamos a ver, Deus não está me ajudando, mas não está ajudando. Como é que Deus vai ajudar? Você tem que perceber a coisa que Deus nunca vai fazer por você, porque Deus já te deu o poder de você fazer. E se você não descobrir isso, vai continuar de aqui, pai, eu venho, mas não. Você não está sabendo usar o poder que Deus já te deu. Então, você quer ser pastor, olha na igreja quem são os irmãos de referência. O irmão fulano, ok, eu sei que eu preguei. Então, vai começar a se relacionar, a se conectar com esses irmãos ou outras referências que você tem a nível de outras igrejas, que você acha que podem te ajudar a alcançar aquilo que você tem, que é o pastorado. Quer ser pastor, mas está a se relacionar com outros indivíduos de outras tribos, se dizer, de outras dimensões. Porque e a Bíblia dá um exemplo muito claro sobre isso. Quando diz Abraão, ele ordenou para ele sair da terra onde estava, e longe, disse que ia lá abençoar e tornar a nação dele próspera. As pessoas pensam que isso é mera falácia, mas o local das pessoas que te rodeiam vão determinar efetivamente quem você é. Isso está provado cientificamente. E se você quer atingir esse nível e está tentando, eu não discrimino ninguém. Não estamos a falar de discriminação, nós estamos a falar de relacionamento. Você não é obrigado a se relacionar porque quer ser bonzinho com o vizinho, porque não, eu sou crente, mas o meu vizinho bebe muito, eu quero ser pastor, mas você tem mesmo que obrigatoriamente. Não faça isso. Não faça isso porque o que é que vai acontecer? Indiretamente você estará sendo influenciado. Eu falar disso. E o que é que acontece com os amigos? Ele diz assim, você não bebe, não consome, mas bebe só um bocado. Ele nunca vai respeitar o teu ponto de vista, ele vai te obrigar você a descer ao nível dele. E quando você descer, vai pular no nível dele. Então tem que estar atento a essa questão de relacionamento. Tá vendo? A questão da carreira, você já escolheu o pastorado. Então, se você já escolheu o pastorado, vai ter que estudar tudo o que tem a ver com o pastorado. Tudo o que tem a ver com o pastorado para você ser um pastor brilhante, né, aos olhos de Deus.
estou a falar do olho do Senhor, mas do olho do Senhor e cumprir com o propósito. Imagem, entre parênteses, vem imagem, depois vem outra imagem. Só para estender aqui o diálogo com os irmãos, alguém pode dar uma contribuição sobre essas duas palavras, imagem e autoimagem? Qual é a percepção que tem desses dois conceitos? Outros entendem sobre nós. A autoimagem é aquilo, ou é a forma como nós nos vemos. É isso que eu quero dizer. É muito simples. Sim, o que eu posso contribuir sobre esses dois conceitos, ou essas duas palavras, a imagem é daquilo que todo mundo vê, como se fosse, estamos aqui a ver a coluna, e a autoimagem é o interior, aquilo que a pessoa representa. É como fazermos a distinção entre ser e estar. Exatamente. Então, é isso. Alguém mais quer contribuir? Na verdade, os dois intervenientes tiveram certo, mas queria acrescentar aqui a autoimagem, a forma como nós nos vemos, a forma como nós nos encaramos, determina a forma como a sociedade vai te ver. E para que você tenha uma autoimagem clarificada, vamos voltar naqueles 3 elementos que falamos anteriormente. Aqueles 3 elementos vão te dar uma panorâmica daquilo que você é, ou seja, o tom interior, quem é você do ponto de vista interno. Por isso é que quando normalmente surgem essas perguntas, fala um bocadinho desse, eu não gosto de falar disso. Mas como é que você não consegue falar disso? Aí eu gosto que as pessoas dentro falam de mim, isso é errado. Quem tem esse conceito aqui, a partir deles começa a mudar. Significa dizer que está a andar em função daquilo que ele observa a nível da sociedade, aquilo que ele ouve. As pessoas não devem andar dessa forma, as pessoas têm que direcionar as suas vidas em função das suas convicções internas. O exterior e aquilo que eles ouvem vai servir apenas de bússola para poder orientar em determinadas situações. Isso não é a regra. Se for a regra, significa dizer que você é um indivíduo comandado pelos fenômenos sociais e pela experiência dos outros. Então, essa questão da autoimagem é de extrema, mas extrema importância. O pastor quando se durante 2 semanas começar a vir aqui na igreja com o cabelo, você não é o estilo do pastor, cabelos bem crescidos, barba, eu tenho a plena certeza, a primeira reação dos fiéis é que vai ser alguma coisa que está se passando no pastor. Sério, é raro. Os irmãos vão perguntar, podem não dizer isso diretamente, mas quando saírem nos cantos vão perguntar: o que está se passando no pastor? O pastor ele vinha sempre bem arrumado, de fato agora veio de jeans aqui rasgada dentro daqueles miúdos. Os fiéis vão dizer, porque é a questão do temor reverencial, vão olhar o pastor, mas quando saírem, irmão, você viu como é que o pastor veio? Sim, vi, por acaso já teve um irmão que comentou, acho que o pastor não deve estar batendo muito. Assim, é a tua autoimagem, a forma como você se aceita, você acha que aquilo é normal. Mas a sociedade, talvez agora, deve ter problema de idade. Ele não é assim? A imagem que você passa para a sociedade, então a sociedade vai te olhar em função dos sinais que você vive na sociedade.
há aqui pessoas que só de estarem devidamente apresentados, assim, só elementar, conseguiram fazer penetração de determinados locais, que depois na maioria vez perguntam, como é que esse camarada se produziu? É a imagem, isso conta muito, mas é a forma como você se vê e vai determinar a forma como a sociedade se vê. E aqui é daquelas questões que eu estava a dizer, ou seja, ninguém, mais ninguém, nem a tua mulher, nem os teus filhos, nem a tua mãe vai fazer isso por si. Porque isso tem a ver com o amor próprio. Você tem que olhar para si e perceber, não. Se eu sou criatura de Deus, então a criatura de Deus é alguém íntegro, é alguém pleno. E essa questão da imagem é de extrema importância. Às vezes quando vejo aqueles filmes, quando vejo esses filmes religiosos, modéstia à parte, da forma como os profetas, na altura se vestiam. Aquilo, se qualquer um de nós se vestir dessa forma, aquilo vira moda hoje. Vai virar moda. Aquelas túnicas, aquelas sandálias. Ou seja, é passa de uma imagem de que não, eu sou filho de Deus, mas a imagem também deve ser somente impecável. Mas atenção, não estou só me referindo à imagem da indumentária, não. A imagem da indumentária e daqueles 3 elementos que falamos lá frente. Porque os 3 elementos é que determinam o teu eu interior e você passa esses códigos para fora. Através do quê? Através da vestimenta, através da forma como você fala, como se relaciona com as pessoas. Então, a diferença é essa. Juntando esses 3 elementos que aqui temos, nós temos uma percepção daquilo que é o nosso eu exterior, ou seja, a forma como a sociedade nos encara. E isso, juntando aqui o eu exterior e o eu interior, fazendo essa sincronização, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de processo do autoconhecimento. Ou seja, você tem uma noção de quem você é. Porque os 3 elementos iniciais que têm a ver com o eu interior estão devidamente clarificados e sincronizados com os elementos do eu exterior, que são os 3 elementos. Porque se não houver essa sincronização, os resultados que foram estabelecidos acabam por não acontecer. Daí que surge a questão, eu esforço-me, eu faço, mas como é que eu não consigo ter resultado? Não consigo ter por quê? Porque há bloqueio, ou seja, o teu eu interior, que são a visão, missão e os valores, não está alinhado com o eu exterior, que tem a ver com relacionamento, carreira, imagem, porque você escolheu fazer carreira a nível do pastorado, mas você não se relaciona com pastores, você não estuda tudo que tem a ver com a carreira pastoral, e a imagem que você passa, por exemplo, pela sociedade, é uma imagem de quem exerce uma outra atividade, não atividade pastoral. Porque há determinadas indumentárias que determinam ou identificam aquilo que nós fizemos do ponto de vista profissional. Então, se esses 3 elementos estão em dissonância com os 3 primeiros, tens um bloqueio aqui no meio. Logo, você vai dizer, mas eu esforço, eu faço as coisas na minha vida, não tem resultados. Não, tem um bloqueio aqui. Aquilo que você pensa não é o que você faz. Ou seja, a tua prática está em desarmonia com os teus pensamentos. Logo, tem bloqueio mesmo. Porque o sucesso e o resultado acontece quando os pensamentos estão em harmonia com a ação. Podemos dar aqui um exemplo. Isso pode ser do ponto de vista positivo como negativo. Vou dar um exemplo do marginal. Ele encontra o seu Panguila descer do carro, ele pega a arma e coloca o seu Panguila. Dá dinheiro, ele diz, me entrega a carteira, senão dá volta fazer o que depois ele faz. Logo ele pensou e executou. Resultado o quê? Negativo. Ele pensou logo e executou no momento. Então aqui houve uma sincronização com pensamento e ação. Logo deu o resultado que ferimento, vítima. Então é muita atenção, caros irmãos, quando efetivamente
queremos entrar nesse processo. Então, estes 3 elementos devidamente sincronizados, nós temos aqui o que se chama de autoconhecimento, ou seja, você sabe no mínimo quem você é, no mínimo sabe quem você é, quais são os teus princípios, o que é que te motiva, o que é que você quer para a sua vida. Porque não é normal quando te perguntam o que é que quer, dizer que não sei, eu não gosto das pessoas que falam, olha, não gosto de falar de mim, as pessoas têm que falar de mim. Não. Quem tem minimamente noção de quem é e onde ele quer chegar, tem que, no mínimo, saber quem é. No mínimo, tem que saber quem é, porque isso é que vai te levar a alcançar os resultados que você pretende. Porque senão, vamos cair naquela história e nós às vezes ouvimos muito isso. As pessoas dizem, mas o Banguila até teve muitas oportunidades, mas deram as oportunidades ele não conseguiu aproveitar e desenvolver. Por que ele não conseguiu? Aquilo que se diz, eu costumo dar exemplo, eu vivenciei isso quando era mais criança. Minha mãe, quando assava batata na brasa, você pedia batata, ela dava essa batata na mão, o que nós fazíamos? Quando ele dava a batata na mão? Tipo as oportunidades, isso significa que eu não estava preparado para receber aquela batata no momento. Mas aquele é tipo as oportunidades. Diante das oportunidades, estava preparado para aquilo? Não, você não fez um processo de quê? De autoconhecimento. Eu vou dizer que não, sua Zara. Não, você não estava preparado para aquele momento. Por favor. O autoconhecimento vai me levar a essa palavra. Autenticidade. Eu resumi a autenticidade naquela frase inicial. Verdadeira oposição a cópia. Isso vai nos levar àquilo que disse inicialmente. Quem é autêntico é o único. Já não existe mais ninguém como ele, nunca mais existirá. Mas essa autenticidade, como é que nós vamos perceber que o Banguila é autêntico? E o Gilson Curique é autêntico, o Miguel Mata é autêntico. Imagina que os 3 estão no mesmo segmento. Os 3 são engenheiros, os 3 fazem a mesma coisa. Como é que nós vamos perceber que o Miguel é autêntico e o Gilson? Por isso é que surge aquela questão, ele também não inova, ele também não faz grandes coisas, porque repete aquilo que a sociedade já faz. Isso tem a ver com tudo que nós dissemos atrás, porque em todo o processo de crescimento, se você não olhar primeiro para dentro de si, você acaba com muitas ideias criativas e inovadoras, porque qualquer um de nós tem sempre alguma coisa de novo para oferecer à sociedade. Então, quando você olha, pura e simplesmente baseia-se nas experiências que ouve e vê, significa dizer que você não está olhando, ou seja, você está a vivenciar a tua vida em função daquilo que te falaram e do que você está ouvindo. A questão é o que te falaram é correto. Que experiência você teve do ponto de vista interno e dirás para poder produzir e dar algum fruto? Essa é a questão. Por favor. Como ser você mesmo? Quem pode recair de tudo quanto já falamos até aqui? Quem pode, a essa altura, responder essa pergunta? Pergunta provocadora, deixei mesmo no final. De tudo quanto já dissemos, eu acho que os irmãos já estão em condição de dizer como ser você mesmo. Só antes de passar a palavra, há uma questão. Quem não ser ele mesmo? Quem não ser ele mesmo? Sabe o que vai acontecer? Estará sujeito à regra dos outros. É isso. Quem não consegue
consegue se impor em coração. Não digo se impor. Não é ter dinheiro, não. Se impor é se afirmar enquanto um ser humano, com ideias, princípios e convicções próprias. Se não conseguir se impor, a consequência é a sociedade vai digitar regras. Você vai ter que seguir a regra que ela vai digitar. Daí o que vai acontecer? Você vai sentir com a bandeira. Vento está sobre aqui. Vento sobre aqui. Vem aqui. Simplesmente assim. Então ele vai sentir com uma bandeira. Amém. Isso já é uma opção nossa. Se quer ter uma vida de bandeira, eu quero ter uma vida de leão. Irmã, por favor. Shalom Adonai. Amém. Na verdade, aquilo que o nosso palestrante falou, de uma forma muito resumida, ele falou como conhecer a si mesmo. Os meus 3 pilares seriam: nós temos que ter uma visão, missão e valores bem divididos daquilo que nós queremos para amanhã, porque na verdade a construção do nosso eu depende muito da nossa visão que nós temos, qual é a nossa missão de vida e quais são os princípios e valores que vão agregar aquilo que nós queremos ser no futuro. Então, a busca, a nossa real identidade. Depois, ele também associou isso com a nossa imagem e autoimagem e, por consequência, isso vai nos levar a ter um autoconhecimento de nós mesmos e nós vamos ser seres humanos mais autênticos e vamos estar definidos ou não. Vamos percorrer aquilo que seria o caminho para nosso autoconhecimento. Quando nós conhecemos a nós mesmos, é um caminho andado para nós sabermos quem somos e, por consequência, nós não vamos ser que nem a bandeira. O vento vai ali nos leva, o vento vai aqui nos leva. Muito obrigada. Agora, irmã, pode responder essa pergunta aí? Como ser você mesmo? Pronto. Na minha experiência, eu acredito muito no processo. Ninguém consegue, eu estou aproveitando também cabular um pouco. Ninguém consegue chegar à descoberta da sua autenticidade, do teu eu, sem passar num processo de descoberta. Esse processo de descoberta começa por questionamentos: quem eu sou, por que eu estou aqui, eu nasci para quê, qual é a minha visão, os porquês, tem que se questionar. E eu particularmente creio que nós temos toda a resposta dentro de nós mesmos. À medida que você vai se auto-questionando: por que eu estou aqui, por que eu existo, para que eu fui nascida, qual é a minha missão, por que Deus permitiu que eu nascesse nessa família, com as condições que eu vivo, por que Deus permitiu que eu me formasse dessa forma. E depois, esses porquês estão associados com a tua busca por literaturas que falam muito sobre missão, visão e propósito. E esse questionamento, eu creio perfeitamente que toda pergunta tem uma resposta, e a resposta não está fora, está dentro de nós mesmos. Isso é verdade, a resposta está dentro de si. Então, como ser você mesmo? Na verdade, a irmã acabou por dar algumas pinceladas sobre isso. Ou seja, nós estamos aqui num processo de autoconhecimento, e autoconhecimento que nos leva a uma liderança pessoal, né? Porque isso é virtude daquilo que nós somos, a nossa espiritualidade, as nossas emoções e o nosso corpo físico. Todos os dias todos os dias temos necessidade de aprimorar alguma coisa. Nós todos os dias. Agora, é evidente que há premissas básicas e que devem ser construídas. Essas premissas básicas, se forem construídas, não vai permitir com que você seja um indivíduo frágil, ou seja, que acompanha o ritmo do vento. Então, para que qualquer um de nós seja ele mesmo, isso é um processo contínuo, mas podemos sim criar bases em função de tudo que foi dito anteriormente, estabelecer uma personalidade mais forte, né? E mais acutilante através dessas duas premissas que está aqui, né? Processo de desenvolvimento integral baseado em duas premissas: desenvolvimento vertical, sistema e estratégia; desenvolvimento horizontal, competências pessoais
e profissionais. O que é que acontece? Normalmente, a maioria das pessoas ficam no segundo ponto. As pessoas são boas, desenvolvem habilidades extraordinárias. Foram grandes ou são grandes estudantes. Quem que viu? Querem ser, ou seja, conforme dizia, elas ficam aqui nesse ponto, né? No horizontal. Porque elas desenvolvem aqui as competências pessoais e profissionais. Competências pessoais, nós estamos a falar de todas as habilidades que nós não aprendemos na escola. Por exemplo, ser uma pessoa focada, ser uma pessoa disciplinada, ser uma pessoa de resultado, ser uma pessoa que cumpre metas, não é? Ser uma pessoa, isso são habilidades pessoais que nós aprendemos ao longo da vida. Uns aprendem por experiência vivida de outros, por experiências que eles observam, por experiências de leitura, por treinamentos. As competências pessoais são aquelas inerentes a atividades que a gente desenvolve todos os dias na nossa vida. Por exemplo, eu vou ser um advogado bom tecnicamente, mas porque tenho dificuldade em algumas competências pessoais, essas dificuldades me levam a me tornar, ou a sociedade da rotular, um advogado incompetente. Eu vou dar um exemplo. É um advogado que não cumpre prazos. É um advogado que marca reuniões com os clientes. Está a chegar sempre atrasado, os clientes estão à espera. É um advogado que não dá feedback. O cliente mandou um e-mail, não está a dar feedback. Só dá feedback quando o cliente vem no telefone está a ligar. Os clientes vão começar a dizer que você está bem, o doutor até tem muito estado. Mas eu acho que o doutor você falta de respeito. Como é que o doutor não dá feedback ao seu constituinte? São competências pessoais que vão fazer com que a sociedade rotule como incompetente. Não é porque você, do ponto de vista técnico, é incompetente. Você domina a matéria. Podemos levar esse exemplo para o pastorado. Tem dito que eu gosto muito da liderança, o exemplo da liderança de Cristo. Liderava sempre por exemplo, né? O pastor, pelos fiéis, se dedicarem na vida da igreja. Quando o pastor chega aqui, marcou 19, está chegando 19 quarentinho. Primeiro dia as fiéis podem atenuar isso. O pastor não lidera, por exemplo. Os irmãos vão ter um temor no princípio de dizer, mas sabe o que vai acontecer? Por trás. Quando não vai mais ali, não vai mais ali. Esse que não dá, porque é a forma como o pastor está passando. Não é porque o pastor não é um bom pregador, é um exímio pregador. Domina a palavra. Mas é as competências dele enquanto ser humano que não aprimorou, que não lhe permite desenvolver uma atividade pastoral de sucesso. Então, a maioria das pessoas fica por aqui. Fizemos o ensino médio, fizemos o ensino superior, desenvolvemos competências, mas e depois não evoluímos para o segundo nível, tem a ver com sistemas estratégicos. Tá? Voltamos no exemplo que eu dei aqui da igreja. A igreja expandiu-se, a igreja está a crescer, mas chega a um nível que ela, pastor, como é que a gente já não sai daqui? Mas até os irmãos gostam da pregação. Os irmãos, quando vêm aqui na igreja, ficam delirando. Mas por que eu não sei? Tem a ver com o quê? Qual é a estratégia que o pastor utilizou desde a fundação da igreja até o ponto que a igreja está? O pastor utilizou uma estratégia. Então, essa estratégia já não vai servir para tirar a igreja do ponto que está, para levar até o ponto da montanha. Significa dizer que tem que criar outra estratégia e outros sistemas. Então as pessoas normalmente afunilam. O que é que acontece? Acontece que ficamos no último ponto que é o desenvolvimento horizontal das competências profissionais e pessoais. Acabamos por não ir no ponto a seguir, que tem a ver com o desenvolvimento vertical. E quando você faz essa junção, essa conexão dos dois pilares, não é? Você vai ter um desenvolvimento de cima,
Acho vertical, depois na horizontal. No exemplo da igreja, nós estamos a olhar a visão do líder, que é o estratego da igreja, não é? Que cria o sistema, orienta até as bases para desenvolver a visão, missão, valores da igreja. Numa perspectiva horizontal, nós estamos a falar das células das igrejas. Temos a célula aqui, temos a célula numa perspectiva, temos a célula aqui. Tem irmãos que desenvolvem as atividades da igreja, mas em função da visão do líder. Então, se o líder ali, sistema estratégico, falhar, tudo o resto falha. Tudo o resto falha. Porque estamos a ver com sistemas de estratégia. Porque às vezes não é que eu seja muito bom, mas se eu for um bom estratego, vou ter resultados que o indivíduo, que do ponto de vista técnico é mais competente do que eu, não vai ter, vai perguntar, mas como é que isso é possível? Eu leio mais do que ele, como é que ele consegue ter mais resultado do que eu? Tem a ver com estratégia de sistema. Então, esses dois pilares juntos vão nos levar a nós termos um desenvolvimento integral. Ou seja, sabemos, né, respondendo essa questão. Mas, e para aqui o alento dos irmãos, vou dizer que isso é impossível de acontecer em qualquer ser humano. Por quê? Por conta da nossa natureza pecaminosa. O que acontece é que todos vão estar provocando o que a irmã disse. Todos os dias devemos aperfeiçoar uma coisa em nós. Todos os dias. Eu tenho dificuldade de atrasar. Vou ver se eu durmo às 19 para acordar um pouquinho mais cedo. Então, todos os dias a gente vai ter que aprimorar mais. Ter uma visão de um desenvolvimento integral. Se eu afirmasse que é possível, eu estaria aqui a medir os irmãos. Mas o que eu posso dizer, aquilo que eu posso dizer, é que o desenvolvimento pessoal só termina com amor. Amém. E todos os dias nós temos necessidade de desenvolver alguma coisa. Então, o que é que nos resta? Nos resta é, na verdade, termos um autoconhecimento. Primeiro, vai nos possibilitar saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Parafrasear aqui um amigo Miguel Mato Engenheiro, eu capulei uma frase, diz assim: quando você acha que é fraco em alguma coisa, tem a capacidade de antecipação. Se você é lento ao fazer uma coisa, faz já um mês antes, 2 meses. Tá vendo? Quando te cobrar, não vai estar aqui, chefe. Porque você sabe a tua forma de reação. Há quem consegue trabalhar sob pressão. Eu, por exemplo, sob pressão, consigo, isso tem muito a ver com aquilo que é a nossa atividade também, da advocacia do direito. Estamos sempre a mostrar, mas há quem a trabalhar sob pressão. E quando vem o resultado é uma desgraça, não é porque ele não sabe, ele não tem capacidade de gerenciar estresse, momento de depressão. Então, nós temos que olhar pontos fortes, pontos fracos e começar a combater e desenvolver lentamente. Agora, isso pode se fazer. Nós podemos, as pessoas podem se desenvolver, mas isso passa a ser um processo mais aprofundado, por via inicialmente de um teste de análise do perfil comportamental, onde vai dar os pontos fortes, os pontos fracos. A partir dali, vai desenvolvendo as habilidades que acha que eu tenho dificuldade aqui, não tenho boa técnica na comunicação, vou desenvolver nessa área. Não sou uma pessoa disciplinada, vou procurar ser uma pessoa disciplinada. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai adquirindo competências. E as pessoas vão dizer, por acaso, o fulano hoje é um profissional, é excelente, mas não vão dizer perfeito, é mesmo só excelente, porque o desenvolvimento integral, qualquer um de nós aqui não vai chegar lá. Nós vamos ter que trabalhar todos os dias para sermos melhores. Agora, através desse programa, né, de mentoria que nós temos, desenvolvimento pessoal integral, é que nós conseguimos, com ferramentas, métodos e técnicas, fazer um processo de mentoria, mas isso é muito em função de cada caso
e objetivo que as pessoas têm de vida, objetivo pessoal, porque a orientação que eu vou dar ao pastor Hans, que eu vou dar aqui em Mato, vou dar ao Miguel Mato, ao Justo Político é diferente em função de cada caso, porque a natureza humana é complexa e o processo evolutivo varia de pessoa para pessoa. E isso nós vimos a nível das nossas formações acadêmicas. Uns entendem agora, a pessoa falou, já entendeu, o outro vai entender com a explicação de um colega. Então, o processo evolutivo é dessa forma. E as mentorias é feito em função de cada caso. De cada caso, nós damos essa mentoria, orientamos, na verdade, aquilo que efetivamente deve fazer e por sinal, às vezes é só uma habilidade que está adormecida, ele tem ali, mas está adormecida, só precisa exercitar aquela habilidade para poder desenvolver e alcançar outros resultados. Com essas palavras, eu acho que antes de terminar, vou dar aí a palavra ao Gilson Curica, que queria tecer algumas considerações. Boa noite, igreja. Eu sou Gilson Burica, eu sou fruto do Senhor Micael Daniel nesse processo. Vamos já agregar um bocadinho a pergunta como ser você mesmo. Penso que nem todos perceberam, é difícil essa pergunta, mas aí há uma situação que na verdade as pessoas se acostumaram em responder. Por exemplo, alguém tem coragem de perguntar quem eu sou? Quem é esse? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Boa. Mas se calhar não é isso que eu quero ouvir. Respondi bem? É verdade, se soube, porque, velho, eu gastei dinheiro para aprender, mas aqui o doutor Micael está a dar de graça. É bom que vocês tenham anotado. Essa pergunta parece mentira, mas é verdade, uma pergunta muito pertinente para as nossas vidas. Por que que eu pedi para que perguntasse quem eu era ou quem eu sou? Porque nós estamos acostumados a usar o nosso nome como a nossa identificação. Nós não somos. Eu não sou Gilson Burica, como me chamo. Eu me chamo Gilson Burica. Mas na verdade, a questão da igreja, eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas embora estudamos um bocadinho, noutra hora, fomos ensinando que nós fomos viemos do macaco. Isso é mentira. É mentira, porque a Bíblia declara isso. Não sou religioso 100%, mas gosto da leitura, até porque essa matéria, quem lidar com o pessoal, deve conhecer a palavra de Deus, ou deve lidar, porque na verdade, para nós é a fonte, a palavra de Deus. Porque tudo que nós pensamos é natural. Amém? Então, são 10 questões muito importantes. Primeiro é saber quem é você. Se sabes quem é você, então você sabe a tua origem. Se sabes a tua origem, você é semelhante a uma manga que vem da semente dela. É diferente de uma manga vir de uma semente de uma manga. É normal? Uma mulher dá a manga. Então, você é o que você é. Você é o que a tua semente é. Você é o que você é. Mas só vais, na verdade, se tornar o que você é, se perceberes quem é você é. Se não souber de onde vens, obviamente não saberás de onde você está. Todos os dias aqui na igreja, mas não sabes onde é que você está. Aqui é mesmo na terra prometida, onde o leite, o mel, tudo está em grande quantidade, põe abundância, mas tu não sabe. Então você fica a andar aqui, vem, depois começa a vez de estar aqui a aprender, você vai ser o chocote, aquele fofoqueiro, né? A ver com atenção na palavra, você fica, porque você não sabe. É muito importante, estou falando que é muito importante saber quem é você. Aquele que sabe quem ele é, com facilidade é corrompido, conforme o doutor acabou de falar. Temos aí
uma temática criando plano, peguei, né? Pessoal, peguei. Eu lutei muito para ficar nisso. Na verdade, eu conheço o Dr. Micael mais de 5 anos, penso eu. Eu já era, sou empresário, estava na minha conta própria, tenho uma empresa de construção de serviço e faço serviços. Conheci o Dr. Micael, tudo bem, estás bem, pega dinheiro, tens casa, tens carro, mas você precisa se conhecer. Eu disse, como assim? Precisa se conhecer. Na verdade, só eu para testemunhar agora a minha vida, o que eu era antes, o que sou hoje. Hoje pareço mais eu do que ontem. A mamãe sai na praça, o marido deu dinheiro, para dar um exemplo bem prático para saber quem é você. Chegas no mercado, a intenção de comprar um tomate e quiabo para economizar amanhã, novamente voltar a comprar, fazer um molho, por falta de conhecimento do plano de desenvolvimento pessoal, que você não tem na cabeça, você chega, você vai compra lençol. Onde é que fica o tomate para fazer o fusco papá? Outras mamães param na barraca, numa rolota, para tomar uma cerveja, porque lá está a amiga que o corrompeu. Vem cá, você está vendo muito, aqui na igreja, eu não consigo usar assim, pode falar. Vem aqui, você também muito, sei lá, vem aqui eu beber uma cerveja. É por quê? É porque você não sabe quem você é. Se souber quem você é, na verdade, se souber quem você é, jamais será corrompido, jamais vai desviar o teu caminho. A única coisa que vais fazer para aqui, a igreja Adonai, é desenvolver o teu potencial, ou maximizar. A vontade de quem se reconhece é contribuir, ao invés de espalhar, ou ao invés de se perder. Então, amados, essas são as últimas, é muita coisa para falar. Se começar a falar até nós vamos aqui amanhã. Essas são as minhas, mas levem em consideração para Amém. Boa noite, irmãos. Também não gostaria de sair sem falar um bocadinho sobre quem você é. Hoje, estando aqui, várias coisas me tocaram, sobretudo a irmã que estava aqui primeiro a pregar, a pregação dela foi muito forte e tem uma passagem das músicas também ligada que passou. Uau! Porque eu falo ligada e sobre isso também. Para falar de quem você é, eu viajei nos anos 90, digo isso porque, para falar a verdade, eu vou confessar aqui 3, 4 coisas que nunca falei em palestras nem em atividades. Eu tive a deficiência com 5 anos. E sabes que alguém com 5 anos já consegue mecanizar ou entender o que passa. Nós ainda pensamos, recordamos que passou de 5 anos. Nos meus 10, 11 anos, eu perguntei à minha mãe 2 coisas. Eu era muito revoltado. Porque todos estão aí, então eu tenho eu não. Né? E sempre questionava a mãe. Num belo dia eu fiz 2 questões à mãe. Mãe, por que eu estou numa cadeira de rodas e os outros não estão? Ela ficou, só disse uma coisa simples: porque Deus tem um propósito para ti. Eu acredito que, acho que não foi ela que falou isso, acho que Deus ou alguém disse para ela: não, fala aí. E foi a palavra-chave: Deus tem um propósito para ti. Ela me contou, havia uma época que estavas entre a vida e a morte. Eu só disse 2 coisas: ninguém está divinizando. Os que falam que como sabem. Ele entregou tudo a Deus. Deus, você que sabe o que vai fazer com esse rapaz. E hoje o meu nome de tradução é quem está de ti. Então eu comecei a analisar, eu vi, se eu estou aqui, é claro que me deram uma chance, com propósito. Ali fui descobrindo quem eu sou. Hoje, eu também trabalho por causa solidária, ajudo algumas pessoas com deficiência
que estão sem chão, né? E sempre que posso, 5 ou 10% do meu salário vai para a causa solidária. Então, eu acho que eu descobri o propósito, uma coisa que é ajudar as outras pessoas. Por isso que hoje, estando aqui, aquela pregação e as palavras em Lingala que passou aí tocou-me bastante e agradeço o Dr. Micael para trazer para aqui na palestra e proporcionar um tema sobre isso. Eu acredito que aprendi bastante e vou aprimorar ainda mais os meus conhecimentos. Obrigado, professor. Pastor, penso que nós terminamos e queríamos, na verdade, só agradecer, né, pela oportunidade e estamos disponíveis sempre para poder dar aquilo que for o nosso contributo, quer a nível do desenvolvimento pessoal e outras questões, mas que forem necessárias, nós podemos sempre dar o nosso contributo e aqui apelamos, irmão, que isso é mesmo um processo. A cada dia que passa, deve sempre procurar aprimorar e desenvolver as habilidades que acham que temos. Só assim vamos conseguir ser pessoas excelentes e ter uma vida mais plena e mais satisfatória. E para terminar mesmo, vou lançar um desafio aqui, porque eu lancei na sede, aqui também vou lançar, já estava me esquecendo. Quando Deus fez Adão, deu-lhe 3 poderes, disse: frutificar. Em hebraico significa produzir, multiplicar e dominar tudo sobre a face da terra. Mas ele disse frutificar e produza, mas não disse o que produzir. Alguém que sabe qual é a semente Deus deu a Adão? Irmãos aqui, alguém que sabe qual é a semente? Deus disse produza, mas não disse o que produzir. A semente está naquilo que nós acabamos de dizer. A semente é a ideia. Tudo que está no plano físico antes teve no plano mental, espiritual. Adonai aqui, enquanto estrutura, resultou através da visão de alguém que disse: Pastor Branco, vai na samba, mete lá Adonai. Essa é uma ideia. A ideia é a semente. Você só vai, se você, por isso é que agora estão a ver a importância de ter uma visão clarificada. Se a tua visão tiver turva, significa que a tua direção com turva, que vai produzir, não vai dar os resultados que efetivamente você almejava. Podem dar resultados, mas são aqueles resultados muito insuficientes. Então, amados, para que nós tenhamos ideias claras, frutíferas, temos que olhar para aqueles 3 elementos e os outros 3. Isso vamos ter uma visão muito abrangente e clara. E claro, sempre sem esquecer, e em primeiro lugar, meditar na Escritura Sagrada, como disse aqui o meu amigo Gilson Murique, por acaso mesmo, eu falo com muito orgulho, é uma transformação terrível que aconteceu com ele. Quando o conheci, ele está mais ligado com os blocos e tal, mas hoje por acaso é um homem. Às vezes fico no médico quando ele está a falar, sabe, não falo na preguiça, se ele não está preparado, não falo muito disso. Mas é um orgulho. Pastor, muito obrigado. Aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez. Alguma coisa aprendemos? Amém. Alguma coisa você aprendeu? Amém. Esquece da apresentação. O doutor Micael Daniel, ele é cristão, ele é da Igreja Assembleia de Deus Internacional, Ministério da Paz. Amém? Liderado pelo reverendo doutor Bruno
ok? É a igreja onde o Bishop, conhece o Bishop? Então eu esqueci de fazer menção desse aspecto. Mas foi bom, você aprendeu. Visão, missão, valor, relacionamento. Essa aqui é a coisa mais crítica. Amém? Relacionamento. Quer ser mulher de negócio, não se relaciona com pessoas que fazem negócio. Como é que você vai conseguir evoluir? Só está vendo novela. Vai ficar noveleira. Não, é sério. E o que o doutor falou é sério. Aqui minha esposa. Eu tenho, aliás, nós ouvimos isso na última escola do Breno na sede. O cachorro presidente do Breno Jorge fez menção. Eu tenho pessoas que assisto todos os dias, sou condenado a assistir as mensagens dele. E isso já contaminou os meus filhos. Não entendem inglês, mas papá, põe o apóstolo Tale todos os dias, se não é de manhã à tarde, se não é de tarde, é de noite. Eu vou ter que assistir. Estava ali no gabinete aquela hora, coloquei já no computador, estava assistindo. Por quê? Porque eu me identifico com essa pessoa. O nível em que ele está já é um nível elevado. Eu quero chegar naquele nível. Então é uma referência, é uma influência. E o exemplo prático que o doutor Micael disse: você quer ser advogado, mas está a andar com zungueiro. Vai te ensinar aqui da advocacia. E o doutor falou bem, não é discriminação. Amém. Deus seja louvado. Doutor Micael, muito obrigado. Nós estamos gratos. E para terminar mesmo, o testemunho do irmão me fechou. Amém? O que ele fez menção, fechou. Que a mamãe respondeu: nasceste com o propósito de Deus. É o propósito. Lembra daquele deficiente que os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou? É o pai ou a mãe que quer nascer assim? Qual foi a resposta de Jesus? Para que se cumprem as obras de Deus na vida dele. Tudo tem um propósito. Amém? Deus permite certas coisas para que através destas Ele venha nos usar para a sua honra e sua glória. Amém? Então, tenha visão, tenha missão, estabeleça valor, crie bons relacionamentos, tenha boa imagem e tudo isso vai haver. O Dr. Micael vai depois, vamos depois estabelecer para um treinamento, mas isso é coisa de depois, amém? E tal como ele fez menção, essas coisas se pagam. Eu e você temos a graça, é mesmo graça de receber isso de graça. Custa caro. Saiu do serviço, já veio aqui quase 2, 3 horas de tempo para falar disso. Existem pessoas só para falar 30 minutos, são 5 milhões de kwanza, 3 milhões de kwanza. Amém? Glória a Deus. Você pode estar aqui.